simplicidades. Às vezes você tem facilidade com o italiano, com o inglês, com o francês, né? Isso são marcas de outros tempos, né? Se você na França, aí quando começa a aprender francês é moleza, né? Aí manda você aprender mandarim, você fica todo travado ou travada, porque nunca pisou na China, talvez, nunca tenha reencarnado na China, né? Entendeu? Essas facilidades são indicadores do tempo. Ou uma reencarnação muito antiga, né? A pessoa assim, vamos lá, diga essa frase em latim. Você já viveu em Roma, mas há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos, aí tá, de lá para cá tem muitas camadas, né? Naquela reencarnação de Roma, você já não consegue recuperar fácil, né? É mais fácil recuperar a última, né? Ou coisa assim, né? Mas as familiaridades. Então, Jesus atemporal. Todos nós somos temporais, ou seja, existimos no tempo. Quando ele falou tempo, aqui alguém que propôs esse tema, e a pessoa que propôs pode até me corrigir aqui, eu estou pensando uma coisa, ela talvez tenha pensado outra. Todos nós existimos no tempo. E nós temos as marcas do nosso tempo. Quer ver um exemplo? O tempo histórico, entenda aqui, o tempo da história. Né? Por exemplo, se alguém disser assim, você é meu escravo, você é minha escrava. Né? Pensa a pessoa, o seu vizinho aí. Né? Pergunte se a pessoa aceita ser seu escravo a partir de agora. Né? Olha, você é minha escrava, pode contratar a escrava aí, veja se ela aceita, se ele aceita. Né? Pode dar um comando para a escrava agorinha, vai pegar água não sei onde, vai lavar meus pés, vai não sei o quê. Então, imagine, dê um comando aí para a sua escrava ou para seu escravo e diga uma coisa que a pessoa, na personalidade atual, não toleraria. Né? Suponhamos, né, que você chega com os pés sujos de lama e a pessoa ao seu lado é seu escravo ou sua escrava. Aí você vai dizer, vá buscar, né, a água, né, água de cheiro, se possível, para lavar os meus pés. Né? Aí a pessoa está bem acomodada aí, está no ar-condicionado, toda afirmada, né? Fazendo 500 terapias, se achando senhor, senhora de si. Aí diz, o quê? Eu sair daqui, sair do meu ar-condicionado para buscar água de cheiro para lavar seus pés, vá. E depois me traga isso e aquilo outro. Né? E aquela cocada bem gostosa que, né, só não sei quem fabrica, vá a pé. Né? Lá em Manaíra buscar tal cocada para mim. Aí o seu escravo vai. Porque... Vamos voltar no tempo, né? Lá em Roma, na Grécia e até recentemente aqui no Brasil, né, as pessoas de pele negra, o escravo era uma propriedade do sujeito. Então, essa pessoa que você agora diz que é seu escravo é sua propriedade. Inclusive, você podia matá-lo. Olha, eu não estou gostando mais de você, né? Então, você vai ser supliciado, e era flagelado, era morto. E estava tudo bem. Até a igreja aceitava. Né? Ah, você tem 500 escravos? Não tem problema nenhum. A gente dizia que os escravos não tinham alma. Né? Por exemplo, até recentemente, mulher, quem é mulher na atual existência, veja se gosta dessa. Né? Você não tem alma. Se você não tem alma, a alma quer dizer que você tem um desejo próprio, você tem gosto, você tem vontade. Ora, quem não tem alma não tem nada disso. Isso é outra pessoa, né, que vai mandar em você. Alguém ficou assim meio estranho à condição de escravo, que eu fui aumentando as competências do dono, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Todo mundo sentiu-se confortável, começou a dizer, não, eu vou cair fora desse negócio. Né? Essa brincadeira de escravo não é bom, não. Alguém já pensou? Quer continuar? Saindo daqui, continua escravo. Né? Me leve nas costas até João Pessoa. Tá? O escravo leva. O escravo não tem vontade. Então veja que essa coisa aparentemente boba, isso era uma coisa socialmente aceita. A pessoa que era escrava dizia assim, eu nasci com alma escrava. Então eu sou escravo, está tudo certo. E o dono assim, eu nasci com alma de dono de escravo, então está certo eu ter 500 escravos, eu flagelar um escravo, eu matar um escravo. Não tinha problema nenhum. Ninguém perdia o sono porque tinha surrado um escravo, né, tinha feito uma pessoa fazer algo que ela não queria fazer. Porque isso é temporal, isso era histórico. Né? Alguém já vai falar num filósofo chamado Marx? Já viu aquele barbudão? Né? Se encontrar Marx por aí no mundo espiritual, dá um presto-barba para ele, vê se ele se atualiza, né? Vai para uma barbearia, né? Melhora aquilo ali, né? Mas Marx, na verdade, ele é um filósofo, foi um filósofo, um pensador, em termos de economia política,
que já obedeceu um outro pensador genial, que foi Hegel. Alguém já falou em Hegel para vocês? O alemão que morreu de cólera. Veja o atraso do Brasil, porque Hegel, em 1861, morreu de cólera. E no Brasil ainda se morre de cólera, aquele vibrião do cólera, entendeu? Hegel, no mundo espiritual, não deve estar acreditando. Não acredito que ainda tem aquele negócio lá na Terra, né? Tem, lá no Brasil tem, né? Então, veja só. Hegel vai dizer que a verdade é histórica, né? Assim, ou seja, se há 2, 3 mil anos atrás, a ideia de ter a escravidão era uma verdade inconteste, era uma coisa legítima, pronto, era verdade. Hoje já não é mais. Houve um tempo, por exemplo, que a tatuagem era coisa para prostituta e piratas, e bandidos que estavam presos nas penitenciárias. Só essas pessoas se tatuavam, né? Se for pegar essa lógica hoje, escapa pouca gente, né? Vai perguntar, você é pirata? Né? Cadê seu navio? Né? Era coisa de pirata, entendeu? Então a gente percebe que há uma dança histórica, a temporalidade. O que acontece é o seguinte, o espírito, ele sempre tem as marcas do seu tempo, ou seja, aquilo que, não sei se você já ouviu falar em uma outra pessoa, chamado Carl Gustav Jung. Ouviu falar em Jung? Se escreve Jung, né? Mas Jung, né? O discípulo de Freud. Então Jung vai dizer que existe o que ele chama de sombra coletiva. A onda, é a vibe, o que é que está pegando? É a sombra. As pessoas que são mais evoluídas, normalmente elas são independentes. Tem a onda do seu tempo, mas elas conseguem ter uma independência. Por exemplo, no tempo de Jesus, era normal, era legítimo o homem massacrar a mulher, o homem reconhecer a mulher como um ser inferior. Sobretudo no judaísmo. Jesus nasceu judeu, cresceu numa família judia, né? Vocês sabem disso, lá em Nazaré, aquela história toda. Então, o que acontece? Se a gente for ler os evangelhos, em nenhum momento Jesus tem uma visão inferior da mulher. Isso quer dizer o seguinte, que a vibe no tempo de Jesus era ver a mulher como um ser inferior, mas essa não pegou o mestre. Ou seja, Jesus, nesse ponto, ele é atemporal. Ele tratava a mulher com a máxima dignidade. Quem lembra aquele episódio da mulher adúltera? O que é que aconteceu? Alguém quer vir aqui contribuir? Ou o microfone pode correr até lá? Vamos lá. Quem é o pai ou a mãe do evangelho aí? Quem leu aí, quem está com a mente fresca? O Enem do evangelho, vamos lá. Qual foi o episódio? Jesus com a adúltera. Quem gostaria de recuperar aqui? Vamos lá, menina. Você quer... Vamos lá. Oi? Conta pra gente aí, como foi o negócio mesmo? A mulher adúltera, ela estava naquela situação de estar sendo prestes a ser apedrejada pela população, porque ela tinha cometido adultério. Aí, são 10 leis, como Allan Kardec explica com os espíritos, lá em Livro dos Espíritos. A questão é que Jesus já tinha um conhecimento pleno dessas leis. Ele é um Cristo planetário. Então, se na história da Terra essas leis estavam desconhecidas, é um problema dos humanos, mas ele já estava adiantado. Por isso que ele estava fora do seu tempo. Por isso que ele não era contaminado pelas práticas sociais erradas, digamos assim, absurdas de sua época. No caso, se a época era normal, era legítimo, era social, era justo considerar a mulher inferior, então, se Jesus fosse uma pessoa do seu tempo, ele também discriminaria. Mas veja que em todos os instantes, ele não faz visão negativa ou inferiorizada da mulher. O tempo passou, e o que acontece? Houve uma evolução do direito, aí você tem o direito a lei de igualdade, não é isso? Está lá em Livro dos Espíritos. Lei de igualdade. Hoje você tem um crescimento, um avanço nessa direção, da equanimidade. Homem e mulher, né, têm os mesmos direitos, não é isso? Mas se você perceber, nem toda a sociedade da Terra, nesse momento, admite esse princípio, não é isso? Você vê que há uma diferença de pagamento de salário, as mulheres recebem menos, né? E outras sociedades, as mulheres
são objeto de muitas discriminações. Né? Vamos pegar aqui o Afeganistão. Se uma de vocês estivesse reencarnada no Afeganistão, hoje estariam com uma burca, né? Com aquele negócio, aquela tela, ninguém saberia quem está ali dentro. Né? Parece um escafandro feito de tecido, já viu? Aquelas mulheres que circulam no Afeganistão. Né? E um mulá de olho, se ela tirar um pouquinho, né, ela pode ser apedrejada. Né? Já viu isso? Todo mundo aqui está confortável, usando uma camiseta, né? Mas se imagine agora no Afeganistão. Alguém já deve ter feito uma prece. Obrigado, Senhor, por não ter reencarnado no Afeganistão. Né? Porque uma hora dessa eu estava com a burca, né? Bem quente, um marido mandão, né? E um mulá de olho em mim, assim, qualquer coisa que eu fizer errado. Então veja que no caso do Afeganistão, nas sociedades islâmicas, de um modo geral, a mulher ainda é vista de forma muito inferiorizada. Dentro do próprio judaísmo do tempo de Jesus, tem uma prece que é assim: obrigado, Yahvé, por não ter nascido mulher. O próprio judeu diz diariamente isso. Né? Então, para ter uma ideia. Então, Jesus, em muitas práticas, Jesus não vai, digamos assim, estar contaminado, estar envolvido com a sombra coletiva do seu tempo. Todo mundo aqui conhece Joana de Ângeles, não conhece? Pois é, ela é muito bonita, em todos os sentidos, né? Agora que tem umas pinturas mais atualizadas, Joana tem um texto que ela faz um estudo da personalidade de Jesus. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um texto do ano 2000, tem 20 anos esse texto. Né? E lá, em vários capítulos, em mais de 30 capítulos, se não me engano são 36, corrija aí se for o caso, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, se eu não me engano são 36 capítulos. Joana vai demonstrando capítulo a capítulo que Jesus era um sujeito completamente fora de série, no bom sentido, assim, completamente sem sombra coletiva. Ele não simplesmente aderia às ondas de seu tempo. Ele era atemporal. Ele era do futuro, ou seja, o que acontece? À medida que a humanidade foi evoluindo, a gente está só confirmando que as práticas, o comportamento de Jesus é o comportamento mais saudável. Por exemplo, discriminar, né, os outros socialmente. Jesus não discriminava ninguém. Preconceito, não somente contra a mulher. Preconceito contra pessoas que são vistas como ladras, como desonestas, como sem confessão, né? Pessoas perdidas. Né? Então, já ouvi falar no tal de Zaqueu? Um baixinho. Então, Zaqueu, olha o que acontece com Zaqueu. Zaqueu mora em Jericó, ou morava em época, não é isso? Que é a cidade antiga do mundo. É uma cidade que Jesus gostava até de citar nas suas histórias. A parábola samaritano. Como é que começa a parábola do bom samaritano? Um homem que descia de Belém para onde? Para Jericó. Jerusalém é a capital espiritual. Você está na casa espírita só pensando bem ali, é Jerusalém. Vai descer baile pesado, aquela coisa, né? Então você para Jericó. Quando você muda de faixa, acontece, o homem mudou de faixa de Jerusalém para Jericó, o que aconteceu? Assaltado, foi obsidiado. Aí foi que ele, né, foi pego. Então essa cita Jericó. Uma cidade cosmopolita, uma cidade com muita prostituição, com muito negócios. Era uma capital comum, enquanto já era uma capital espiritual. Tudo é simbólico na linguagem de Jesus. Né? Quando ele vai para Jericó verdadeiro, ele mesmo em pessoa vai a Jericó, alguém diz, quem profeta, Jesus de Nazaré é bom, né? Ele está quebrando o soma de tudo, porque ele cura geral, pense no sujeito. Né? Plano de saúde, tudo isso que Jesus estava curando ali, graciosa, né? Era incurável. Conseguia limpar muita gente. Né?
Pense, né? Hoje seria outra coisa. Alvoroço. Quer dizer que quando ele entra em Jericó, forma-se um corredor. Você já foi para aquele desfile de 7 já foi alguém. Você tem a parada, né? E o povo fica ali, o corredor, né? Aquelas cordas, um corredor e você para poder corredor, né? Aquelas cordas, um corredor e você para poder redões assim, não deixa nem ver nada. Já ouviu isso? E a rapaziada da academia, todo mundo fica muito largo, aquela coisa, porque não vai ter espaço. Alguém fala, tem umas figuras hoje que são consideradas sombra coletiva, coisa suja, né? Quando bate naquela coisa, você já sabe que normalmente tem um preconceito em torno da criatura, porque os maus exemplos são muito volumosos, né? Então, cobrador de impostos, o cara era o chefe dos cobradores de impostos. O cobrador de imposto no tempo de Jesus, ele era normalmente uma pessoa ordinária, era uma pessoa que desviava dinheiro, uma pessoa que abusava nas taxas, era uma pessoa desonesta. Cobrador de impostos, desonesto. Pronto, você já bateu desonesto. Imagina o chefe dos desonestos. Era o mega desonesto. Entendeu? Aí, Zaqueu estava lá, querendo ver Jesus. Ele era um cobrador, o chefe dos cobradores de impostos. Ele tinha baixa estatura, a multidão não permitia que ele conseguisse ver Jesus passar. O que é que ele fez, segundo a passagem lá, a descrição? Ele correu, olha como ele é esperto. Jesus está aqui. Se ele subir aqui, na hora que ele terminar de subir, Jesus já está ali. O que é que ele fez? Vou correr na frente, vou subir numa árvore, aí eu vou avistar Jesus, porque ele já se posiciona. Entendeu? A esperteza do homem é um homem prático. Então veja que ele podia dizer assim, tem uma multidão, eu quero ver Jesus, mas o povo, esse pessoal alto, essa turma da academia, nesses marombados, não me deixam ver nada. Então, é uma causa perdida. Eu sou um depressivo, arrasado, eu sou um fracassado. Tchau, Jesus, né? E dizer assim, tá, eu queria, mas o povo não deixa. Mas o que é que ele faz? Ele fura, né, o obstáculo. O povo não deixa? Pois eu vou correr na frente. Ele não correu para trás, não, correu para frente. Vou à frente de Jesus, mesmo correndo tinha mais multidão. Eu vou mudar o meu nível. Subiu no pé de sicômoro, né, uma árvore, na época frondosa, ainda hoje tem sicômoro. Lá na árvore ele podia avistar Jesus. Aí você percebe a mediunidade do mestre, que ele não disse nada. Jesus é quem olha para cima e diz, Zaqueu, desce daí, que eu vou jantar na tua casa hoje. Jesus é folgado, né? Porque ele se convidou, disse, olha, desce, prepara o jantar que eu estou indo para lá. Pensa num sujeito folgado, né? Porque, claro, Zaqueu diz assim, vem Jesus, janta lá em casa. Tá bom, já escaneei, já entendi. Vou jantar na tua casa. Pronto, ele já facilitou a comunicação, entendeu? Direto. Não tinha WhatsApp na época, tal. Vamos lá, direto, né? Mente a mente. Aí Zaqueu desce, recebe na casa dele, e lá acontece o seguinte. Primeira coisa, veja que Zaqueu, ele tem um desafio, qualquer um de nós. A multidão é a temporalidade. Há coisas que têm um sabor eterno, um sabor divino, e tem um obstáculo entre essas coisas e nós. É a multidão nesse caso, é a prática comum, é a prática social aceita, sem muita crítica, sem muita reflexão. A gente tem que perfurar, né, esse obstáculo. Entendeu? Jesus é atemporal, eu sou bastante temporal, mas eu posso também crescer em atemporalidade, eu posso me aproximar da lei divina, como Zaqueu fez, mas eu tenho que correr à frente, eu tenho que subir na árvore, eu tenho que ralar, né? Não existe moleza evangélica, digamos assim, né? É facinho. O espiritismo, ele é simples, mas não é fácil, é diferente. Uma coisa simples é uma coisa que não é embrulhada, que não é complexa, no sentido de, não entendo isso aqui. Né? Feita a lei da relatividade, né? Que o pessoal dizia que era mais fácil encontrar um gato preto, né, dentro de um quarto escuro do que explicar a lei da relatividade. Né? Entendeu? O espiritismo é simples, mas vai exigir esforço. Mesma coisa Zaqueu. Então, quando a gente deseja quebrar essa noção de temporalidade, de sair um pouco da onda do nosso tempo, sentir uma coisa eterna, porque nós somos espíritos eternos. Nós estamos na história, na atual reencarnação, estamos no Brasil, em João Pessoa, 2020, não sei o quê.
A gente está lá com latitude e longitude, tudo direitinho. Né? Mas nós temos um passado, e Allan Kardec vai dizer que nós estamos numa perspectiva de uma vida futura. Por isso, por exemplo, a questão da suicidade hoje na juventude e na infância. As pessoas estão, quando encontram um obstáculo, quando encontram a multidão, quando encontram uma barreira, uma dificuldade, ela quer logo sair de campo, quer desistir, quer o suicídio. Ela não tem forças para suportar a frustração. Se ela tem uma perspectiva atemporal, se ela descola desse momento, ela consegue ver um pouco mais adiante. O suicida, por exemplo, ele fica muito preso ao momento, no instante em que ele está ali vivendo aquela confusão, aquela perturbação. Não tem saída. É isso, é o fim da linha. Né? Não tem luz no fim do túnel. E que Allan Kardec está dizendo, vá adiante que tem muito mais túnel e muito mais luz. Então o espírito ele dá uma largada, ele dá uma descolada, ele dá uma dilatada. Existe esse momento temporal agora, mas eu tenho um passado e muita coisa boa no passado, que se você puder puxar, vai vir muita coisa boa. E tem jogo, tem futuro, tem prorrogação, o que você quiser. Pelo juiz aí, essa partida não termina nunca. Entendeu? Então, quando a gente vai pensando nessa coisa da atemporalidade, a gente vai admirando Jesus, como é que um sujeito era tão independente do seu tempo, né? Tão desalinhado, tão contra a cultura, a gente pode até dizer isso. Né? Eu falei demais e eu queria ouvir um pouco mais de vocês. Falei, não sei como é que essas coisas estão chegando na cabeça de cada um, na alma de cada um. Alguém gostaria de contribuir, dar um retorno? Dizendo, estou entendendo patavinas, eu acho que esse negócio é uma loucura absurda, né? Negócio de sombra coletiva, que não tem nem árvore, nem tem sol, tal. Todo mundo entendeu alguma coisa? O que, é que vocês acham? Eu não sei falar Libras, não sei o que vocês estão dizendo aí, esses paradões assim. Todo mundo fala língua portuguesa aqui, está tudo certo? Vamos lá. O que é que vocês acham, gente? Você se acha uma pessoa minimamente atemporal ou você é uma pessoa muito colada no seu tempo? Você é uma pessoa... Né? Então, o seu cabelo é do seu tempo, a sua roupa é do seu tempo, a sua conduta é do seu tempo. Né? Por exemplo, há uma coisa comum do seu tempo é xingar pela internet. Isso é temporal. Hoje em dia é normal xingar na internet. Vocês xingam na internet, assim, manda lenha lá nas criaturas? Não, então nesse ponto, eu já conheço a lei espiritual. Nesse ponto vocês estão sendo atemporais, porque no futuro, alguém diz assim, olha, vamos visitar o museu da internet, no ano 2550. Aí quando chegar no museu da internet, tinha xingamentos, né? Aquelas coisinhas, aqueles lagartos que tem no desenho animado, não tem no desenho em quadrinhos? Então, olha como é, 400 anos da pessoa ainda xingava, olha, respondia ofensa, que besteira, aqui todo mundo é só no perdão, entendeu? Perdão vai ser assim, ó, né? Você nem precisa pedir perdão. Não, está pré-perdoado, é assim, entendeu? Já tem um pré, não tem um pré-pago, tem um pré-perdoado. Você já pode ficar tranquilo que a pessoa nem vai se ofender. Pense no futuro. Mas o fato de se ofender e responder ofensa pela internet é uma onda, é uma prática temporal do nosso tempo. E isso não vai continuar assim. Isso vai passar. Entendeu? Por exemplo, o imperador louco. Em Roma teve Calígula, Nero. Lembra? Passou. Ainda continua elegendo uns loucos aí, mas tudo bem, isso vai passar. Entendeu? O que vê lá no mundo espiritual? Veneranda, ela é a presidente lá do nosso lar há 500 anos, não tem nem eleição lá. Pensa num negócio bom. Né? Entendeu? Seu título de eleitor no nosso lar não vale nada, porque nem precisa, Veneranda está bom, ela, né, 100% de acerto. Deixa ela lá, nem impede reeleição. Estão percebendo? Vocês percebem práticas políticas, práticas sociais, práticas psicológicas. A afetividade. Como é que é a afetividade? É bom, né? Que é a lei da traição. Será que no futuro vai ter lei da traição? O ato de trair é uma coisa temporal. Né? Teve um tempo na França que era chique, normal você ter amantes no plural. Normal. Em Roma também. Né?
já não é mais. E por aí vai. E algo mais, gente? Eu acho que vocês querem dizer alguma coisa. Não é possível que tantas cabeças... Diga lá, menina. Isso, você perguntou, né, que a gente conhece todas as regras morais. Como é que a gente pode ser julgado? Você falou que a gente não conhece. Sim. Aí, como é que a gente pode ser julgado por uma regra que sequer a gente conheça, não é isso? Aí, um menino já respondeu aqui. O menino está deitado. Quem foi que falou na 621? Foi você, menino? Não foi, não? Quem está de pé, então? Quem está sentado? Alguém disse a 621. Isso, o menino da consciência. Pronto, aqui é o pai da consciência. Exatamente. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. O que acontece é o seguinte, nós temos que fazer um esforço para objetivar, para conhecer fora o que a gente já sabe dentro. Na perspectiva espírita, nós saímos de fábrica com a lei na consciência. Né? A lei já está na nossa consciência. O que as religiões estão fazendo, o que as filosofias estão fazendo, é uma tentativa de explicitar, de colocar numa redação aquilo que a gente, no fundo, já sabe. A consciência, ela pode ter uma construção moral histórica, mas existe uma consciência atemporal, porque ela é de matriz divina, é isso que ele está dizendo. Você pode fazer um esforço de atualização dessa consciência, já tem o material lá. Né? Então, você pode criar, digamos, mecanismos de abafamento, e você pode criar também mecanismos de evitar essa consciência se aflorar. Mas a lei está lá. A lei está lá. Sentido, o que é o Livro dos Espíritos, a terceira parte? Pega todas essas leis que estão na consciência, ele faz um trabalho didático. Por exemplo, quando a gente pensa de forma a ferir uma lei, uma discriminação. Nesse momento eu estou lesando a minha consciência, em descompasso, em desarmonia com a minha consciência. Eu faço um esforço para abafar. O quinto mandamento lá em Moisés. Qual é? Aí você diz assim, não tem que um matador sem não sente nada. Exatamente com a consciência embotada, porque no dia que ele destampar esse negócio, ele vai meio enlouquecido, entendeu? Não tem como, digamos assim, driblar essa consciência. O importante é aí que está. Nós devemos, existe uma lei, e o próprio progresso, atualização da legislação. O que é que fosse da atualização da legislação? É pegar essas leis eternas divinas e elas se tornarem leis sociais. Se a gente fizer um estudo, perceber que houve uma evolução do direito. Ou seja, as leis humanas, elas estão ficando cada vez mais divinas. Jesus, há uma conta identidade. Isso não é exclusivo do século XVIII, chamado Jean-Jacques Rousseau. Exatamente, ele tem um filho lá no livro 4, ele faz um estudo para religiosidade, dizer consciência, ciência. Então, ele já mesmo sem, né, ele já admite que na consciência há como se fosse uma voz viva, não faça isso, né, ou faça isso, se for o caso. Isso que, digamos assim, as nossas ações por uma reflexão. O que eu lei divina ou não? Porque se não tiver acontecer, eu vou ter que voltar para me corrigir. O que é que a reencarnação? O que mais move a reencarnação é um princípio da lei divina, que é a justiça, amor e caridade. Quando eu cometo alguma coisa que fere a justiça, então eu preciso fazer um arrependimento, sofrer o que fiz sofrer e reparar. Né? Se eu tiro, eu fico bem, com R$100 a mais, ele fica com R$100 a menos, mas enquanto eu não devolver os R$100 dele, a consciência fica com um negócio lá, um chip aberto, um circuito aberto. Dia que eu devolver, aí eu fecho, a ideia é a seguinte: maternidade com a filha é um outro circuito, é também amor, de uma qualidade diferente, né? Então, tudo mostra que essa coisa da dispersão, lá no Livro dos Espíritos, tem
tem um comentário bem longo de Platão, quando discute as penas eternas, que Platão vai dizer assim, tudo que converge para o alto. Né? Antes mesmo da doutrina espírita, Platão vai dizer que né, dá um fecho na unidade. Oi, Lucas perguntou aqui, está fechando, vamos fechar com ele aqui. Isso, exatamente. Essa é uma coisa muito bonita que ele lembra, que Lucas lembra, que é essa coisa do humano, né? Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem um texto chamado Cuidar do Corpo e do Espírito. Então você está no 20 e há certas práticas que fazem mal ao espírito, há certas práticas que fazem mal ao espírito, são práticas do nosso tempo e que não vão criar dificuldades morais. Por isso que cuidar do corpo e do espírito, porque daqui a pouco a pessoa vai ficar naquela lógica dos ascetas. Vou negar esse mundo, vou viver só naquela coisa, vou viver no século 30, né? E daqui a pouco perder o contato com a sua humanidade. A pessoa se diviniza muito, né? Acontece muito nos segmentos religiosos, né? Há pessoas que quando lê um texto religioso assim, eita, eu acho que eu sou Jesus, eu acho que eu estou praticando o evangelho 100%. Aí ela não percebe suas contradições. A pessoa tem que fazer um exercício de autoconhecimento. Onde eu estou, tem que ter uma plataforma. Onde eu estou, tem que ter uma plataforma, um gabarito. Por isso que Jesus é modelo e guia. Modelo porque você tem um gabarito. Você não faz a prova? E o gabarito são as respostas certas, não é isso? Então você tem um modelo ali. Né? Se é letra C, é letra C. Se você colocou A, né? Perdeu o Playboy, não é assim? Né? Então o que acontece? O gabarito está ali, Jesus é o gabarito. Assim, eu não perdoo, Jesus perdoa. Então, acho que eu estou fora do gabarito. Jesus é A e eu coloquei C. Aquilo ali é uma narrativa. O que acontece? Essa teoria, essa metafísica da consciência é algo lógico que na cultura judaica recebeu essa redação que é a história, o mito de Adão e Eva. Né? Então, aquela história não pode ser tomada ao pé da letra. Nem mesmo os judeus, os altos rabinos, entendem assim. Isso é a Cabalá, exatamente. É a Halé, digamos assim, que entende dessa forma. No alto judaísmo, se você tem, por exemplo, os rabinos, eles discutem muito no Shabat, na sexta-feira, e pegam uma palavra, uma passagem, e encontram vários significados altamente metafísicos do sentido literal. O sentido literal é um sentido para o povo. O judeu diz assim, a Escritura Sagrada, ela tem pelo menos 4 níveis de interpretação. O nível mais básico é o nível ao pé da letra, que induz ao erro. O nível superior é o nível mais espiritual. Então, os rabinos operam nesse nível. Jesus trabalhava no 3º ou no 4º nível, no parabólico e no mais espiritual. Você ia falar ainda? Só um minuto, pessoal. A gente está com um tempo bem curtinho. Aqui então, também, isso. Quem tiver dúvida, pega algum momento assim, oportuno, intervalo, por exemplo, para poder falar depois com o Oscar em particular, por favor. A gente agradece. É isso, mas foi bom. Menininha, depois a gente volta a trocar umas figurinhas aí, se for o caso, viu? Mas, enfim, há muita coisa boa e hoje à tarde tem Celestino, amanhã à tarde tem Celestino e vai ter alguém da comunidade judaica, né, que pode nos ajudar nesse contraponto. A doutrina espírita é uma doutrina que integra saberes, então nós não compramos nenhuma briga com o judaísmo, muito pelo contrário. Ali, uma primeira grande fonte de verdade, quem coloca isso é Emmanuel na obra A Caminho da Luz, como nós dizíamos. Né? Então, a gente, na verdade, precisa ler essa tradição, primeiro, com conhecimento profundo desta cultura, porque uma coisa é o judaísmo a partir dos próprios judeus, outra coisa é o judaísmo de 2ª, 3ª ou 4ª mãos, não é isso? Que está acontecendo aí. Alguém que é cristão, com uma mente muito dogmática, lê de forma inadequada. E dentro do próprio judaísmo você tem interpretações mais ao pé da letra, pensa que Israel é um Estado, e como Emmanuel propõe, Israel não é um Estado, é a humanidade. Né? Vale a pena reler os primeiros capítulos de A Caminho da Luz, Emmanuel, Chico Xavier. Eu quero agradecer a audição e peço desculpas se a gente aí, né, atrasou um pouco a agenda de vocês, mas, enfim, a gente se encontra. Né? Temos jogo, tem prorrogação, não é isso? Teve prorrogação aqui hoje, né, a tolerância, a lei da tolerância, e a gente vai se encontrando. Eu fico muito feliz vendo essa juventude lendo.
com essa vontade, essa psicologia de Zaqueu de não aceitar esse bloqueio, esse paredão que a multidão faz. Desconfie da multidão, né? Desconfie de lugar comum. Pense mais alto, corra na frente, suba no sicômoro, né? E fique no tete a tete, na telepatia com Jesus, que é mais negócio. Se possível, leve ele para casa para jantar com vocês. Muito obrigado.